Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Câmara dos Deputados finalmente concluiu a gigante e complexa votação do texto da reforma tributária. Agora esse projeto vai para o Senado. Nesse episódio, eu vou explicar para você como a reforma tributária vai afetar a sua vida na prática. Na saúde, mudanças para o Zé Gotinha, porque o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir gradualmente a vacina oral contra a poliomielite pela versão injetável. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. E no noticiário internacional, um alerta importante. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as mudanças climáticas estão fora do controle. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. E eu começo essa edição contando para você que a primeira parte da novela da reforma tributária terminou hoje, porque a Câmara dos Deputados concluiu no começo da tarde desta sexta-feira a votação do texto da reforma tributária. Para você não achar que eu estou contando notícia repetida, eu vou explicar para você melhor o que aconteceu. Ontem à noite, a Câmara aprovou a reforma em primeiro turno. Aí, na sequência, durante a madrugada, como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã de hoje do Panorama, esse texto foi votado em segundo turno. Aí, nesta sexta-feira, quando o sol apareceu, a votação foi concluída com a votação dos chamados destaques, que são possíveis alterações no texto. Agora, essa proposta, ela vai ao Senado. Logo mais eu vou detalhar aqui para você os principais pontos dessa reforma que vai afetar o seu bolso e também o seu dia a dia. Mas antes eu preciso contar para você que essa história ainda não acabou, porque vai começar a segunda parte da novela. Vai começar a temporada Reforma Tributária no Senado. Por lá, os senadores já olham o texto que foi aprovado na Câmara com bons olhos, mas eles já admitem que vão fazer mudanças. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu hoje que vai ter sim alterações, mas ele espera uma votação rápida ainda neste ano lá no Senado. Nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar e, tendo modificações, que eu acredito que terão, voltará para a Câmara e, nesse meio tempo, as conversas já vão se afinando, para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar quando retornar do Senado Federal. Os senadores pretendem aprovar esse texto até outubro. O relator ainda não foi escolhido, mas o nome mais cotado é o senador Eduardo Braga, do MDB, um político bem experiente que tem boa relação com os colegas. Já na parte do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está bem otimista e disse que os senadores já foram contemplados de alguma forma nesta proposta. Pelos telefonemas que eu recebi, mensagens que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E para além das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Depois de concluir a votação da reforma tributária, hoje a Câmara deu mais uma vitória para o governo Lula. Os deputados aprovaram no final da tarde de hoje, em plena sexta-feira, o projeto que estabelece uma regra favorável ao governo no caso de empates em julgamentos no CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais.
O CARF, ele julga disputas entre contribuintes e a Receita Federal. Esse projeto, ele retoma o chamado voto de qualidade nos julgamentos do órgão, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. Esse mecanismo, ele estabelece que, em casos de empate, o presidente do CARF deve desempatar. E como o cargo é reservado a um representante do Ministério da Fazenda, em tese, quem vai ser beneficiado vai ser a Receita Federal, o fisco. Pelas contas da equipe econômica, o governo federal pode arrecadar aí durante esses julgamentos até 50 bilhões de reais. E essa é uma arrecadação primordial em meio ao arcabouço fiscal, né, que é a nova regra fiscal que atrela o aumento de despesas do governo federal ao aumento da arrecadação. Assim, consegue equilibrar as contas públicas. Hoje também havia a expectativa dos deputados votarem o projeto do novo arcabouço fiscal, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a análise dessa proposta, que também é prioritária para o governo Lula, vai ficar para agosto, após o recesso parlamentar. Essa nova regra aí, o arcabouço fiscal, se aprovada, vai substituir o atual teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. O chamado arcabouço fiscal já foi aprovado uma vez pela Câmara, mas como foi alterado no Senado, precisa passar por uma nova análise dos deputados. Essa medida, se ela for aprovada, ela vai liberar o governo federal a realizar mais despesas. Bom, agora eu vou detalhar para você, como prometido, a reforma tributária. Eu vou tentar, não é uma tarefa fácil, porque é uma reforma gigantesca e que ainda pode ser alterada, porque, como eu expliquei, os senadores vão analisar e votar a reforma. E para você ter uma noção, a aprovação da reforma tributária, ela é considerada a maior mudança no sistema de tributos do país em 58 anos. No período democrático, essa é a primeira vez que uma reforma ela é aprovada. E por isso que é muito complexa, tem muitos interesses em jogo e essa reforma ela vai afetar diretamente você. Mas eu vou começar aqui contando para você o básico, o que é uma reforma tributária, né? Essa reforma ela vai simplificar o nosso complexo sistema tributário brasileiro. Não vai ter um aumento e nem redução da carga tributária. E o consumidor, no caso você, vai saber exatamente quanto você paga de imposto aos governos. De forma bem resumida, ela une impostos e simplifica a cobrança, facilita a vida do governo, também de empresas e de famílias, ao dar mais transparência à forma como esses tributos são arrecadados. E quais são aí as vantagens da reforma tributária? Bom, hoje a confusão de impostos aqui no Brasil ela é tão grande que cria ineficiências e gera disputas judiciais. E simplificar o sistema vai aumentar o crescimento do PIB e também vai gerar empregos. O IPEA estima que a economia vai crescer 2,39% a mais até 2032, graças à reforma. Essa nova reforma tributária, ela vai pôr fim à cumulatividade. O que é isso, né? Então, hoje os impostos incidem em cascata ao longo das várias etapas de produção. Então, empresários, comércio e consumidores pagam impostos sobre impostos. E a reforma vai acabar com isso. A cada etapa da produção, indústria e comércio, ao pagar o imposto, todos eles vão poder descontar o tributo recolhido por seus fornecedores. Vai ter, então, um conselho federativo com a participação de estados, municípios e o governo federal para fazer a divisão desses recursos pelos estados e municípios que abrigaram as várias etapas da produção. E ainda falando da série Por que a reforma tributária é importante, vale muito aqui destacar para você que hoje o país tem uma confusão tributária, porque para alguns produtos há 27 alíquotas, ou seja, faixas de impostos diferentes de ICMS, isso dependendo do estado em que está a fábrica ou a loja de um produto, isso sem falar nos tributos federais e municipais. Então agora vai ter uma alíquota padrão para todos os produtos e serviços em todo o país. Hoje, por exemplo, um perfume paga 40% de IPI, que é um tributo federal, e a água de colônia paga apenas 10%. E essas distorções
vão acabar. Alguns setores vão ter cobrança reduzida em 60%, tomado por base essa alíquota padrão, como medicamentos e atividades culturais. Outros vão ter isenção, como a cesta básica. E o consumidor, como eu falei, vai saber exatamente quanto pagou de impostos aos governos na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Hoje, as notas fiscais, como você já deve ter percebido, discriminam apenas o ICMS ou o ISS da etapa final e não fica claro que há um imposto embutido no preço das etapas iniciais de produção. Com essa reforma tributária, 3 impostos federais vão ser unificados. Eles vão chamar CBS, então o ICMS, que é o imposto estadual cobrado sobre produtos, e o ISS, que é o imposto municipal cobrado sobre serviços, vão ser fundidos no IBS, que é um outro tipo aí de imposto. Só para você ter uma noção, hoje os impostos são cobrados no local de fabricação dos produtos e agora vai ser cobrado no destino onde é vendido este produto, ou seja, no destino final, no comércio, no caso dos produtos acabados, ou também no destino de venda da matéria-prima para a indústria numa etapa intermediária de produção. E aí você deve estar perguntando, tá, beleza, tudo isso que você contou, Ju, vai começar a valer amanhã? Então, não. Se for aprovado este ano, lá no Senado e também assinado pelo presidente da República, vai ter uma transição. Em 2026, começa a unificação dos impostos federais. Vai ser aplicada uma alíquota única de teste de 1%, que pode ser abatida dos atuais PIS e COFINS. E aí, em 2027, entra em vigor por completo a nova CBS. Então, PIS e COFINS vão ser extintos e vão ser substituídos pelo CBS. E as alíquotas do IPI vão ser zeradas, com exceção dos impostos que impactam a Zona Franca de Manaus. Em 2028, entra o último ano de vigência dos atuais impostos estaduais e municipais, o ICMS e também o ISS. Eles vão ser unificados e vão ser chamados de IBS. E, por fim, entre 2029 e 2032, a partir aí de 2029, as alíquotas de ICMS e ISS vão começar a cair gradativamente até que em 2033 o novo IBS, que é um imposto único, vai estar permanentemente implementado no nosso país. Mudando completamente de assunto, eu vou para Pernambuco, porque por lá parte de um prédio desabou na manhã de hoje no bairro do Jangá, em Paulista, no Grande Recife. Enquanto eu gravo este podcast, no final da tarde desta sexta-feira, há ao menos 20 vítimas. 3 pessoas morreram, 3 foram resgatadas com vida e 4 foram para o hospital com ferimentos leves. Outras 10 pessoas estão desaparecidas sobre os escombros, incluindo crianças, isso segundo o Corpo de Bombeiros. Esse desabamento aconteceu às 6h07 da manhã e um dos blocos desabou totalmente e outro desabou parcialmente. O edifício estava condenado fazia 10 anos e moradores foram orientados a deixar o imóvel. Também havia uma ordem judicial para que um bloco do edifício fosse demolido. Na saúde, hoje teve uma notícia que vai mudar os rumos do Zé Gotinha, ou quase isso. E por que estou falando isto? Porque o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir gradualmente a vacina oral contra a poliomielite, que é a vacina da gotinha, pela versão inativada do imunizante, que é uma vacina injetável. Isso vai acontecer a partir do primeiro semestre de 2024. Segundo o Ministério, essa mudança ela foi amplamente debatida e foi aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que levou em consideração as mais recentes evidências científicas no combate à doença. Então, a nova orientação é de que o Brasil adote a VIP, que é a vacina inativada à poliomielite, no reforço aí aos 15 meses de idade, que atualmente é feito com as famosas gotinhas. O esquema do Programa Nacional de Imunização, desde 2016, tem sido feito com 3 doses iniciais da vacina injetável, seguidas por 2 de reforço na versão em gotas. Só que, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a forma injetável do imunizante já é aplicada aos bebês com
2, 4 e 6 meses. Então, dessa forma, no período para realizar essa transição, que começa no início do ano que vem, as crianças brasileiras que completarem as 3 primeiras doses da vacina vão tomar apenas um reforço com a VIP, que é injetável aos 15 meses. Essa dose de reforço aplicada atualmente aos 4 anos, ela não vai ser mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses vai garantir a proteção contra a polio. E o Zé Gotinha, que é o nosso símbolo histórico da vacinação no Brasil, ele não vai ser aposentado, ele vai continuar participando das ações realizadas pelo governo federal. Agora vamos para o Paraná, porque um mistério teve uma resposta hoje. O avião monomotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, na área de Mata Atlântica, no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, próximo ao Pico Canavieiras, que fica na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná. Segundo a Força Aérea Brasileira, 3 corpos foram encontrados. O avião sumiu na segunda-feira, ele decolou de Umuarama, que fica no noroeste do estado, às 7h50 da manhã e deveria pousar perto de 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais nenhum sinal cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso. Estavam aí nessa aeronave Heitor Guilherme Genovez Júnior, de 42 anos, Felipe Furquim, de 35, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Paraná, e também o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. Imagens de radar mostram que o avião alterou o padrão e começou a voar em círculo na região aí do Pico Canavieiras. Não se sabe ainda o que pode ter acontecido com a aeronave, que foi avistada pela última vez nas proximidades do destino, numa distância que demoraria cerca de 10 minutos para percorrer. Imagens aéreas de institutos meteorológicos indicam que a região enfrentava uma elevada nebulosidade no dia do desaparecimento da aeronave. As buscas pelo avião duraram 5 dias e foram concentradas em uma região serrana do estado do Paraná. Hoje o IBGE divulgou um levantamento inédito que mostra que o Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com deficiência e mais de 3 milhões delas não sabem ler e nem escrever. A taxa de analfabetismo entre PCDs é quase 5 vezes maior do que o índice entre pessoas sem deficiência. Além disso, elas têm menos acesso aos ensinos médio e superior e menor presença no mercado formal de trabalho. O capacitismo, como é chamado o preconceito contra PCDs, é um dos fatores apontados pelo IBGE por trás dessa desigualdade. Em 2022, eram 18 milhões e 600 mil pessoas com 2 anos ou mais com alguma deficiência, o que representa quase 9% dos brasileiros nesse grupo etário. A taxa de analfabetismo no terceiro trimestre do ano passado foi de 19,5%, enquanto entre pessoas sem deficiência o índice era de 4,1%. Os dados mostram ainda que menos de 26% da população com deficiência concluiu o ensino médio, enquanto mais de 57% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. A entrada no mercado de trabalho também é muito mais desafiadora. A taxa de participação de PCDs no mercado foi de 29% no ano passado, enquanto o índice entre pessoas sem deficiência era de 66%. Isso significa que 7 a cada 10 pessoas com deficiência que buscavam um emprego estavam fora do mercado de trabalho no ano passado. E quando eles conseguem um emprego, mais da metade, ou seja, 55% dela, estavam na informalidade. Quem detalhou isso foi a analista do IBGE, Luciana Alves. Para as pessoas ocupadas em situação de informalidade, as pessoas com deficiência também apresentaram desvantagens em relação às pessoas sem deficiência. A taxa de informalidade das pessoas com deficiência foi de 55%, 16 pontos percentuais acima do que de pessoas sem deficiência, que foi cerca de 39%. E das quase 19 milhões de pessoas com deficiência, quase 11 milhões são mulheres, ou seja, 10% da população feminina no país. Em relação à cor ou raça autodeclarada, 9,5% são pretos, 8,9% são pardos e 8,7% são brancos.
Na economia, o governo federal anunciou hoje o fim do programa de crédito que reduz os preços dos carros de passeio, mas os créditos vão seguir disponíveis para caminhões e ônibus. O programa para tentar baratear os carros populares foi lançado há um mês. Nesse período, 125 mil carros foram vendidos com descontos entre R$ 2 e R$ 8 mil. Destes, 95 mil veículos foram comprados por pessoas físicas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ao todo foram liberados 650 dos 800 milhões de reais disponibilizados. O valor restante agora vai ser usado para compensar a perda de arrecadação de impostos que foi provocada pelos descontos no preço final. Esse balanço aí que eu contei para você foi apresentado hoje pelo vice-presidente do Brasil e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Ele descartou a possibilidade de ampliar o período do programa. O programa encerra com os 800 milhões. Até 500 foi pessoa física, 500 a 800 física e jurídica encerra. O que vai continuar é a renovação de frota, ônibus e caminhões. Esse continua. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a FenaBrave, informou hoje que o incentivo do governo federal que reduziu o preço de carros resultou no melhor mês de junho do setor dos últimos 10 anos. No mês passado, houve, por exemplo, 27 mil emplacamentos num único dia, o que significou o terceiro maior emplacamento diário da história, isso de acordo com a associação. O presidente da FenaBrave, Márcio de Lima Leite, comemorou os resultados e disse que, além do Programa Federal de Descontos, o consumidor se beneficiou de uma concorrência das montadoras. Houve a redução de preço por parte do bônus tributário concedido pelo governo e automaticamente houve uma disputa entre as montadoras, entre os fabricantes, para atender esses consumidores. Com isso, os fabricantes também tiveram que entrar numa disputa de preço. Então, a gente percebe alguns veículos que tiveram redução até de R$20 mil decorrente de uma disputa de mercado. Quem se beneficia com isso? A economia, de uma forma geral, e o consumidor. Aproveitando que eu estou na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,25% aos 118.897 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,30%, cotado a R$ 4,866. Já o euro fechou o dia também com uma queda de 0,57%, cotado a R$ 5,337. O noticiário internacional teve um alerta muito importante. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as mudanças climáticas estão fora de controle. Esse alerta foi feito hoje após a temperatura média do nosso planeta bater de forma consecutiva recordes históricos em 3 dos últimos 4 dias. Essa semana ela foi a mais quente já registrada. E esse foi só um spoiler de uma situação que deve piorar caso a humanidade não haja rapidamente para conter as emissões de gases estufa. Antônio Guterres disse que se a gente continuar adiando as medidas-chave que são necessárias, ele acha que a gente vai caminhar rumo a uma situação catastrófica, como os 2 últimos recordes em temperatura mostraram. A meta que foi assinada em 2015 no chamado Acordo de Paris é que o mundo deve reduzir as suas emissões de gases poluentes na atmosfera em 43% até 2030. Isso para que tenha uma chance de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau até o fim do século. Só que se os países não fizerem isso, a situação vai ficar insustentável. Lembra você que a temperatura média global na segunda-feira chegou a 17,01 graus Celsius, ultrapassando os 17 graus pela primeira vez desde que a série histórica começou a ser analisada em 1979. Na terça-feira, a temperatura média global chegou a 17,18 graus, um nível mantido na quarta-feira antes de subir para 17,23 graus Celsius na quinta-feira, ou seja, ontem.
Vamos saber o que rolou nesta semana nas terras de Sucupira? Vou enviar o projeto à Assembleia amanhã mesmo. Será aprovado. Fique tranquilo. Seu santo é forte. Seu santo é forte. Mas é uma traição? Traição por quê? Estamos vivendo hoje um momento histórico. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. Eu estou cercado de Judas Iscariote, de Brutus, de Silvério dos Reis. Está com a mente Cristo, está com a mente César. Pra frente, Sucupira! A gente concorda com 95% da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. De rede de duas palavras, um bivocabular, sem nenhum caráter, é que na hora dos finalmente deve ter sido algum ataque de mau caratismo. A gente acaba perdendo a fé nas pessoas, em tudo. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Para mim ele está sendo dirigido. Dirigido? Por quem? Pela extrema esquerda. Tem medo de comunista nessa história. E o nazi é inocente e útil. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o bem estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Eu não vou dar essa vitória de mão beijada para o inimigo. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha. A vitória política tem que ser nossa, do nosso partido. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Ele finge que está apoiando a gente politicamente, não é? Mas por baixo do pano ele tá lá tramando tudo. Que sujeira! As eleições já ocorreram. Os vitoriosos como nós estão no poder. Lembro a vocês que o meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. E a de vocês é ingrata, é pérfida, é traicionista. Vocês me traíram. Vocês me traíram. Traição. Traidores por todos os lados. Vamos escrever todos nós nossos nomes na história do Brasil e desse parlamento. Vamos à vitória pelo Brasil e pelos brasileiros. Você está perdido por 1001, seu salafrário. Primeiramente, porque está rompida a nossa sociedade. Segundamente, que eu não dou mais proteção ao seu negócio sujo. Se o coronel quer, eu vou lá e acabo com ele. Não. Eu tenho quem faça esse trabalho sem me comprometer. Vamos. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização é da Débora Gonçalves, a Debs. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.